Olá, eu sou a professora Jaciara Chaves, formada em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Goiás. Trabalho como professora de artes e professora de teatro. Faço curso de formação para ser instrutora de yoga e também para ser terapeuta na linha da análise bioenergética, que é um tipo de terapia corporal que trabalha a mente e o corpo, integrando ambos, né? Participei então do projeto dentro da eletiva de cultura afro-brasileira, ministrado pela professora Edna, professora de história lá do Colégio Andrelino Rodrigues de Moraes, né? Escola de tempo integral. Inicialmente o projeto ele tinha um formato presencial, né? De convidar professores de outras áreas para ministrarem cursos referentes à cultura afro-brasileira, né? Só que como estourou a pandemia, a gente readaptou, criando cursos online, porque as aulas também passaram a ser assim, né? E a oficina que eu ministrei foi a oficina de contação de histórias, né? Por que trazer uma oficina de contação de história para um projeto de cultura afro-brasileira? Nós trouxemos porque a gente sabe que dentro da cultura afro-brasileira e também da indígena tem um padrão muito forte de aprendizagem que é a oralidade, né? Então, sempre que tem uma criança, uma adolescente que precisa aprender alguma coisa, o povo negro e o povo indígena ensina por meio da oralidade. A capoeira se aprende por meio da oralidade, dos movimentos, né? Não tem um livro, um manual de instrução que eles entreguem para ensinar essas crianças. Então, de uma maneira ancestral, claro que hoje em dia veio várias tecnologias, né, que modifica isso, a gente encontra sim livros, mas essa é uma característica primordial desse tipo de cultura, né? Então a gente resolveu trazer a oficina de contação de história para que os alunos pudessem desenvolver a oralidade, colocar entonações dentro da história que pudessem prender as pessoas que estivessem assistindo, né? E também trazer a importância da mitologia do povo afro, da mitologia do povo negro. Então, por que é importante a gente falar sobre cultura afro, principalmente, especificamente a cultura afro-brasileira? Né? Por que é importante a gente falar sobre esse tema? Eu lembro de uma história que eu li no livro, um livro agora que best-seller, né? Muitas mulheres leem ele agora, dizem que esse livro é a Bíblia das Mulheres, que é o Mulheres que Correm com os Lobos, e realmente é muito interessante. E em um dos livros, em um dos contos, né, são várias histórias lá eles contam que tinha uma mulher que ela não achava o corpo dela bonito, não se achava bonita, né? A altura dela, como ela era baixinha, ela ficava chateada, né? E aí ela teve um clique, ela teve um insight, ela falou assim, não, peraí, eu acho que eu vou pesquisar qual que é a minha ancestralidade, de onde que eu vim. E aí ela foi fazendo a árvore genealógica dela, perguntou para os pais, para os avós, né? Fez a árvore genealógica e descobriu que ela era de uma tribo indígena, né? E que as mulheres tinham os corpos naquele formato e eram daquele tamanho. E ela começou a estudar sobre a cultura dessa tribo indígena. Eu não lembro o nome, vou ficar devendo para vocês, mas ela disse que se apaixonou tanto pela cultura, pelos valores, pela forma de pensamento deles, que todas as vezes que ela olhava no formato do corpo dela, ela sentia orgulho por conta dos valores que essa cultura carregava e que ela se apaixonou tanto, né? O que essa história tem a ver com a importância de se falar da cultura afro-brasileira? Porque antes da gente, né, da gente estar aqui presente, muitos outros ancestrais nossos vieram. E muitos deles lutaram por várias ideias, trouxeram as histórias deles, né? E isso foi sendo gravado na história da nossa família, na história do nosso país. Então, saber sobre a cultura afro-brasileira, entender essa cultura e também a indígena, a gente está entendendo um pouco da gente mesmo, né? Porque se eu for perguntar para vocês aqui agora, tá, que cor eu sou? Alguns vão falar que eu sou branca, outros vão falar que eu sou indígena, outros vão falar que eu sou negra, né? Mas eu acredito que a grande maioria dos brasileiros que olharem para mim vão dizer que eu sou branca. E aí, se eu colocar aqui do meu lado
A Gisele Bündchen, aqueles olhos claros, e aquele cabelo louro, e aquela pele bem mais clara que a minha, perto dela eu vou ser negra, né? E então, assim, não existe um referencial pra gente saber que cor a gente é. O referencial da gente é a cultura, são os povos que vieram antes, né? E entender sobre essas culturas sempre vai ser um motivo, né? E sempre vai ser uma questão para que a gente saiba mais sobre a gente mesmo. Não importa a cor que você é, não importa a cultura que você veio, desde que você pertença a ela e se sinta pertencente a ela, né? E compreenda que da cultura que você veio tem valores incríveis, que faz de você quem você é hoje, quer você queira, quer você não. Então, portanto, é muito importante a gente falar sobre essas culturas, que são a base daquilo que nós somos, de quem nós somos. A Liz é uma menina muito esperta, que gostava de brincar com seus colegas. Ela gostava de um brinquedo muito especial. Um dia, ela foi passear ao shopping com sua mãe. Quando chegou lá, viu uma linda boneca. Sua mãe só tinha dinheiro para comprar o remédio. Então, ela pediu sua mãe para que comprasse a boneca para ela. Mãe, me dá a boneca. Agora eu não posso, não tenho dinheiro. Mãe. Historicamente construídos da cultura afro-brasileira e principalmente em focar o uso deste conhecimento como instrumento de mudança de mentalidade, de elevação da autoestima e de reconhecimento de uma matriz referencial por parte dos afrodescendentes que, embora tenham contribuído substancialmente para a formação da comunidade imaginada, chamada Brasil, não obtiveram até hoje tratamento igualitário no que se refere aos direitos humanos e à cidadania. Trata-se de um projeto que busca promover a leitura, motivando os alunos a despertar o gosto pelos livros, uma vez que quem adquire o hábito de ler pode ampliar seus conhecimentos. No entanto, como a leitura em sua fase inicial talvez não seja suficiente para a assimilação de conhecimento, muitas vezes torna-se necessária a utilização de métodos lúdicos e coletivos para despertar o leitor que há na criança. Ademais, no Brasil, o livro que não serviu para democratizar o acesso aos bens culturais, conforme observa Jesus Martim Barbero, 1989, que afirma que, na América Latina, esse papel de difusor massivo e democrático coube aos meios audiovisuais. Com base nisso, relacionamos a oralidade africana e a identidade afro-brasileira a partir dos contos da história Menina Bonita do Laço de Fita. Obrigado. A culinária afro-brasileira é a adaptação de pratos de origem africana aos alimentos cultivados no Brasil. Acarajé, angu, feijoada, vatapá e muitos outros são exemplos de culinária afro-brasileira. Os escravos não tinham uma alimentação farta, comiam o que os seus senhores lhe davam. Na África, o culto tinha um caráter familiar e era exclusivo de uma linhagem, clã ou grupo de sacerdotes. Com vinda ao Brasil e a separação das famílias, nações e etnias, essas estruturas se fragmentou. As pessoas trazidas da África eram obrigadas a seguir o catolicismo. Os cultos religiosos africanos eram proibidos e sua prática era reprimida pelas autoridades do Brasil. Por essa razão, a população negra passou a seguir os seus costumes religiosos secretamente. Assim começaram a identificar suas divindades com os santos e santas da religião católica. Por exemplo, quando eles rezavam para Nossa Senhora do Conceição, estavam se referindo a Iemanjá. Esse processo foi chamado de sincretismo religioso.
As religiões afro-brasileiras mais conhecidas são o Candomblé, que nasceu na Bahia, e a Umbanda, que teve origem no Rio de Janeiro. Elas devem ser respeitadas. Muitas pessoas falam que isso é macumba, mas não é. Isso é cultura. Bom, música e danças. A principal influência da música africana no Brasil está presente no samba, considerado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como um patrimônio imaterial brasileiro. O samba da roda de Recôncavo baiano é uma das mais importantes expressões musicais, coreográfica, poética e festiva do país. Esse estilo se tornou um dos símbolos muito culturais do país e foi responsável pelo desenvolvimento de diversos subgêneros, além de ser o ritmo de maior festa popular brasileira, o carnaval. A influência negra na cultura musical brasileira também está presente no afoxé, maracatu, congada, cavalhada, jongo, lundo e Moçambique. O Dia da Consciência Negra é comemorado no dia 20 de novembro em todo o território nacional. A data faz referência ao dia da morte de Zumbi dos Palmares, que lutou para preservar o modo de vida de africanos que conseguiam fugir da escravidão. Atualmente, no século XXI, negros ainda sofrem racismo e preconceito pela sua cor de pele, sendo muitas vezes acusados sem algum motivo real ou até mesmo mortos sem provas de que representassem algum perigo. O Dia da Consciência Negra serve-se para nos lembrar de toda a luta e superação dos negros através da história dos dias de hoje também.